Olá, tudo bem? Turma do 7201. Novamente eu, professor ID de História, junto com vocês aqui para falarmos um pouco desse assunto que é a ideia de novo mundo ante o mundo antigo, né? São permanências e rupturas, né, de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Título grande, complexo, né? Pois é, mas é porque vocês têm que trabalhar o papel ideológico dessa visão que nós vamos ter. Quando se fala das grandes navegações do mundo, do velho mundo que é a Europa, para o mundo novo, né? Que é aí a África, um pouco África, né? Ainda não descoberta, né? E um pouco, principalmente as Américas, né? Chamada Novo Mundo, né? Porque eles achavam que aquela parte era o velho mundo, agora havia um novo mundo que precisava descobrir, né? Se era acidentalmente ou não, né? Porque ele tinha que ir para o caminho das Índias, né? Daqui porque via os índios aqui, né? Ou não. É importante entender que essas grandes navegações vinham do interesse de terras novas, né? Principalmente quando os árabes, né? O Império ali Otomano, né? Da Turquia e as cidades de Veneza fecharam o mar Mediterrâneo, cobrando pedágio caríssimo, né, para navegações. Então as pessoas tinham que achar uma nova rota para o caminho das Índias, né, que era o caminho, perdão, que era o caminho do Oriente, né? Todos os países que ficaram no Oriente era chamado de Índias. Por isso que a palavra Índias está no plural, né? Então a Pérsia, o Líbano, né? O Egito, a própria Índia, a China, o Japão, né, o Ceilão, né, que é o Sri Lanka hoje, né, esses países, na verdade, né, eles, como se diz, eles eram chamados de Índias. Tudo que ficava ao oriente do mundo era chamado de Índias, no plural, né. Aí, achando que tinha que contornar o Cabo da Boa Esperança, né, para achar um novo caminho para as Índias. E aí, nesse campo, né, para achar mercados, mercadorias, né, expandir seu comércio. A ideia principal é essa, mas é preciso um entendimento, né, da ideia de mentalidade que via que esse novo mundo com coisas muito mais ligadas a uma fantasia, né, a um lugar fantástico, fantasioso, né, de uma ideia de que a Europa era o céu, era a civilização e esse novo mundo era o inferno, né? Principalmente a visão do pensamento cristão medieval da época, né? Via muito isso, né? Por ser um lugar quente, cheio de animais exóticos, né? De pessoas nuas, dava a ideia de gentios, de degeneração moral, né? De um lugar de muitas riquezas infindáveis, né? Mas de povos satânicos, porque andavam nus, pintavam os corpos e faziam muitos rituais gritados, né? Principalmente os índios, né? Por isso que eles mataram tantos índios, né? Achando que não era cristão, não eram seres humanos ou descendentes diretos de Deus. Então, para você entender o que é ser moderno, né? Se eles queriam construir a sociedade moderna, né, baseado no preconceito, começaram a projetar essa ideia. Mas é uma ideia ideológica muito perigosa e muito aceitável, né? Porque se você pensa que o outro lado é inferior, é satânico, é gentil, fica mais fácil você matar o povo dele e saquear. Você está fazendo a sua culpa, né? Não está presente ali nessas suas atitudes com esse novo mundo, tá bom? Então, ao lado de várias histórias sobre terras longínquas, né? Que é muitas vezes cercadas de maravilhas e criaturas, né? Terríveis, né? E circularam entre os europeus, né? Se você vê o livro das Maravilhas de Marco Polo, né? Ele falava que a exuberância e riqueza, né, das civilizações do Oriente, onde ele teve, né? No Japão, na China, né? Nas Índias, né? Quer dizer, no Irã, né? Na Pérsia antiga. Quer dizer, era uma ideia de que muito fantasiada de que a Europa tinha que procurar em lugares onde havia muita riqueza, né, para chegar até lá. E tendo forte laço medieval, esses relatos tinham base no pensamento religioso, como eu falei, da época, né, dos cristãos da época, que tinha a ideia do paraíso perdido, né, ou terrível descoberta do inferno. Né? Nós falamos, perdemos o Jardim do Éden, então vamos lá recuperar esses paraísos que estão dizendo por aí, né? Ou então o inferno, né? Principalmente os países que viviam
Os trópicos, né, que eram relativamente muito quentes, também tinha isso. Tá? Além disso, as concepções científicas anteriores a esse período defendiam a compreensão de que a Terra é plana. Até hoje, tem maluco aí, né? Até o presidente da República nosso acredita que a Terra é plana. Imagina essa época, né? Então era um plano limitado por um abismo. A gente vai navegar e vai cair no abismo, né? Igual aquele filme do Jack Sparrow, né? Pirata do Caribe, né? Eles caem lá num lugar que suga eles, né? Que ele, na verdade, no filme, sem querer, fez uma brincadeirinha com a mitologia, né? Onde se encontrava feras terríveis, né? Você pode ver que o filme do Jack Sparrow tem muitas sereias, né? Canto de sereias caindo lá, né? Dessa forma, o desejo pelo novo, né? E o temor do desconhecido traz uma contradição e aventura pelo mar. Quer dizer, era uma contradição. Mesmo eles tendo medo de feras terríveis, eles acabavam indo buscar, porque era seduzido por essas riquezas, né? A ideia de um paraíso, de mulheres bonitas, né? Eram muito, como se diz, aceitável para eles, tá bom? Então, gente, essa visão maniqueísta da origem medieval, né, não foi simplesmente abandonada. Apesar, né, de que as técnicas de navegações já estavam seguras, né, e desmentiriam alguns desses mitos, né, sobre as terras distantes. Mas ao chegar à América, por exemplo, alguns viajantes começaram a falar sobre costumes demoníacos, né, dos índios de lá, né, e das populações nativas e da riqueza infindável, né, que tinha lá, encontrado naquele novo ambiente que o cercava, né. Caminha falava, né, aqui se plantando tudo demais. Alguém falava que se pisava em carne, né? Quando olhava as Índias, falava, porra, aqui se pisa em carne, né? Andava pisando em carne, porque as Índias eram nuas, né? Imagina uma Europa religiosa, né? Por isso que fala maniqueísta. A palavra maniqueísta, gente, vem de Maniqueu, que era um profeta lá da Mesopotâmia, né? Que ele falava sobre... Perdão, da Pérsia, que ele falava um pouco que o mundo é dividido entre bem e mal. E depois nós, judeus e cristãos, pegamos essa ideia de bem e mal. Não existia ideia de bem e mal, né? Quem deu essa ideia aí foi Maniqueu, que o mundo é dividido entre forças, né, ruins e más, né? Então, a visão que se tinha maniqueísta é essa, que divide entre bem e mal. Era o paraíso perdido, né, do pecado, e o paraíso da riqueza, né? E o lugar quente de rituais demoníacos, cheio de pecado, né? E luxúria, né? Que tinha isso, né? Além disso, gente, nós podemos compreender que as grandes navegações, de fato, assinavam o nome da história, onde os homens europeus, né, ampliavam sua visão de mundo, né? Contudo, esse momento, né, se mostrava impregnado de várias permanências. Que permanência? Em que os valores religiosos, cristãos e a mitologia medieval se mostravam claramente vivos na mente daqueles homens que partiam para o mar. Então, gente, mesmo buscando a modernidade, quer dizer, eu tenho um pensamento cristão duro, com inquisição, com perseguição, conservador, e do outro eu tenho um pensamento mítico. O ser humano cristão que quer ter Deus, a compreensão, mas também quer buscar riqueza, né? E essa ideia de aventura, né? Quer dizer, o novo e o moderno na mesma moeda. As navegações simbolizavam a Europa algo moderno, eficiente, né? Mas, no entanto, eram carregados dessas coisas fantasiosas, míticas, né? Sobre um determinado lugar. Quer dizer, que na verdade até estimulava, né? Como se diz, a imaginação dos navegadores, né? Lembra do tal do Eldorado, né? O lugar mítico, né, o Eldorado, que muita gente achou que poderia ter no Peru, né, ali no Peru, né, nos Incas, essa ideia de uma cidade toda de ouro, né, que haveria existido. Quer dizer, como é que povos medievais, como é que povos modernos simplificaram essa coisa entre o novo e o velho, né? Quer dizer, o velho mundo moderno do novo, mas o novo era mais atrasado, apesar de ter um novo, né? E o velho era mais adiantado, apesar de acreditar nessas fantasias, tá bom? Se você for ver, tem uma expressão brasileira chamada o Quinto dos Infernos. Tem até uma série brasileira, né, chamada o Quinto dos Infernos, né, que fala sobre isso.
que foi feita no... O quinto era o imposto, né, a quinta parte, né, 20%, que nós pagávamos, os inconfidentes mineiros produtores de ouros, pagava para a coroa portuguesa, né? Era chamada de o quinto. E todo mundo estava chateado em pagar uma quantidade tão absurda, né? Quem morava aqui, os donos de terra, vamos dizer aqui nas Minas Gerais, né? Ali em Vila Rica, onde teve a revolta de Tiradentes, os inconfidentes, né? Eles ficaram muito chateados com isso, porque ali que tinha ouro, eles tinham que pagar o quinto, né? E o pessoal, quando chegava em Portugal, eles falavam, chegou o quinto dos infernos, quer dizer, chegou o imposto, de onde chegou esse quinto? Né? Dos infernos. Eles chamavam o Brasil de inferno, inferno verde, entendeu? Tanto porque tinha o calor, os rituais dos índios que pareciam satânicos, né? Como também pelos animais, como se diz, os animais que eram novos aqui, cobras sucuris, animais exóticos, né? Coloridos, pássaros coloridos, né? Que eles achavam muito, como é que se diz? Bonitos e belos, tá bom? Sem contar a riqueza também que tinha aqui, que era muito grande, né? Então, gente, a compreensão que eu quero falar sobre isso é o que é novo, moderno e o que é velho, né? E atrasado. E como essas duas moedas se complementam na visão de mundo que nós temos hoje, né? Porque nós vamos também estudar sobre os idosos, né? O que é ser idoso numa sociedade moderna como a nossa, né? O que é ser idoso? É a idade? É o estado biológico? É o estado mental? É o estado da compreensão? O que nós podemos agregar também com isso, tendo um relacionamento com a pessoa idosa, né? É mais ou menos uma explicação que eu quero fazer comparativa sobre isso aqui, tá bom? Vocês entenderam mais ou menos como é que é isso? Para chegar a sair de uma Europa rica, bonita, hierarquicamente, né, católica, reinos bem incorporados, né, branca, né, para chegar fria, né, o clima frio, para chegar numa sociedade, como se diz, quente, primitiva, assim, na visão europeia, né, etnocêntrica europeia, preconceituosa, né, calorenta, né, com riqueza, que as pessoas andavam nuas, né? Aonde é que entra aí o que é moderno e o que é novo nessa concepção, e acreditar também nas fantasias que existiam, né, no povo sobre isso. Tem um mapa, né? Tem um mapa europeu que eles começam a dizer, a definir que a Europa era uma mulher símbolo de altivez e soberania, né? Tinha uma altivez assim, uma soberania, né? A África era uma negra cercada de animais selvagens, né? A Ásia era uma princesa, né, cercada de especiarias, né? Que era o que é noz moscada, canela, né, o tapete da Pérsia, né? E a América, gente, era uma jovem nua selvagem. Olha só, uma jovem nua, deveria ser uma índia, né? Então, nesses mapas, quando eu colocava os símbolos em cima dele, eles eram representados por essas figuras, né? Em se tratando do Novo Mundo, era bem pecaminoso, né? Por Europa medieval, com a Inquisição cristã, que falava muito de pecado, né? Luxúria, né? Estava enraizada nisso. Imagina você colocar no mapa um lugar onde tinha uma jovem nua e selvagem no mapa, para identificar a América, né? Tá certo? Então, fica aí a nossa interrogação sobre essa perspectiva do que é modernidade, né? Na visão do novo mundo que foi descoberto pelos navegadores europeus, tá bom? Então, meu muito obrigado para vocês e até uma próxima aula.